finalmente conseguimos trazê-lo aqui para uma entrevista, esse bate-papo super bacana que a gente vai colocar para vocês assistirem no YouTube e vários cortes também nas nossas redes sociais. Danilo, vamos começar falando um pouco sobre você. Então é um prazer estar aqui, poder explicar um pouquinho, falar um pouquinho da minha profissão, da minha vida, enfim. Eu sou natural de São José do Rio Preto mesmo, né? Nascido e criado aqui na terrinha. Depois acabei saindo para fazer a faculdade. Fui para Uberaba, né? Me formei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E fiquei 6 anos lá. Depois fiquei 1 ano no Exército, na cidade de Brasília. Tinha vindo da pátria. E voltei para Uberaba para fazer cirurgia geral. Então fiz lá 2 anos de cirurgia geral. E depois voltei para Rio Preto, trabalhei um tempo. Aí fui fazer cirurgia plástica em Prudente. E voltei para minha cidade, da família, os amigos, né, para exercer a profissão que eu escolhi. Sim, mas na área de medicina tinha alguém da tua família, já que... Ninguém, viu? Ninguém? Foi o primeiro. Ninguém, nem perto, assim, nem tio, primo, nada. Também não sei te falar de onde veio essa vontade, mas na hora de prestar o vestibular, você... Não, sempre quis fazer medicina e sempre quis fazer cirurgia plástica. Parece até coisa de, tá falando porque fez, né? Mas não, sempre foi, cara. Eu fiz medicina durante a faculdade, sabendo que ia fazer cirurgia plástica. Então, você vai mudar, você vai conhecer outras coisas. E no fim, não mudei e segui firme na plástica mesmo. E foi onde eu me encontrei. E foram 6 anos de estudo, de dedicação, de entrega. Quanto tempo você já está atuando como médico? Eu formei em 2005, então já tem de formado quase 20 anos, né? Está com 18 anos de formado. E de cirurgia plástica, 9 anos. Sim. Eu sempre associei sua imagem a um médico da nova geração. E você é. E você tem cara de menino e tem 44 anos. 44. Né? O que você acha que a nova geração de cirurgiões plásticos trouxe? O que ela traz de novo? Não é tanto a nova geração, acho que são os novos tempos mesmo, né? É muita informação, é muita novidade, é muita tecnologia. Então, isso tudo veio mudando. Inclusive, a maneira de se comunicar com o público, né? De se comunicar com os pacientes. Eu lembro que, né, durante a faculdade, isso vinha de sempre, a indicação era o boca a boca, né? Como o médico não faz propaganda, o médico bom é aquele que o paciente indica, e o consultório realmente demora muito para engrenar, porque é trabalho de formiguinha e tal. E hoje não, hoje é muito rápido, né? Sim. Os médicos recém-formados já chegam com o Instagram bombando, com mídia social, com assistente de marketing, com equipe, com fotógrafo, com videomaker, fazendo todo um oba-oba. E eu peguei muito isso no começo da carreira, quando o Instagram só tinha o feed, não tinha nem os stories, nada. Sim. O feed eram 45 segundos, se não me engano, né, de vídeo. E aí eu pegava minha maquinazinha lá, punha assim, recém-formado, consultório aberto, tinha ninguém no consultório, aquele rolo, ficava o dia inteiro à toa, eu tinha uma consulta. Aí, vou aproveitar, começava a fazer os vídeos vergonhado pra caramba, não sabia como isso funcionava. Sim. E os amigos me sacaneando até, né? Então, Dr. Ray, isso aí não serve pra nada, né? Por que você tá fazendo isso? Ninguém vê, médico não faz essas coisas, tal. E hoje é fundamental. Né? Não, vou chegar. E eu ficava, aí tinha as hashtags, põe um monte de hashtags, não, para com isso, não sei o quê. Eu falei, vou continuar. Eu lembro que eu ficava, Milton, 1h20 mais ou menos, com o braço erguido assim, para fazer o vídeo de 45 segundos, cara. Sim. Que era uma coisa muito nova, então não podia errar, não podia gaguejar, não podia, tinha que dar uma informação, eu achava que era uma informação, tinha que ser muito cheia de termos técnicos, porque eu era médico, então tinha toda essa coisa do médico ainda. Hoje mudou tudo, né? O médico é muito mais acessível e tal. Enfim. E eu comecei a fazer isso, fiz, mas não fiz, e comecei a perceber que isso começou a me trazer frutos. E começou a chegar gente no consultório, vi seu vídeo, gostei, vim aqui. Vi seu vídeo, gostei, vim aqui. Falei, esse negócio é legal. E eu sempre fui mais descolado, né? Nunca tive tanta vergonha de falar, e isso foi melhorando muito. E comecei a usar a mídia social, que hoje é essencial, né? E isso trouxe, eu vi que as pessoas da minha profissão que me sacaneavam, começaram a ficar para trás no consultório e hoje fazem.
É lógico que não adianta você ter um Instagram maravilhoso e não ter técnica, não ter qualidade, não atender seu paciente com carinho. Isso tudo é muito essencial, mas hoje em dia a indicação é o boca a boca do Instagram. Sim. Então o que eu vejo muito? Eu operei com o Dr. Danilo. Pô, legal, quem é? Olha o Instagram dele. Se você não tem um Instagram bacana, você já não é um médico tão bacana. Então, o Instagram, a mídia social, as redes, a revista, tudo que é marketing influencia muito no como as pessoas te veem hoje em dia. Não Sim. é só mais o boca a boca. E a informação está realmente mais rápida no próprio Instagram, né? Hoje em dia. Muito rápido. Existiu sempre um rigor muito grande em cima da classe médica, do que pode, do que não pode postar ou falar. E você estava até falando, né, de algumas pessoas que tiravam sarro, né? Dependendo das... E eu também, em algumas situações, eu me via rindo de algumas coisas assim, por exemplo, de danças. Teve a época das dancinhas. Tem uns limites. Tem que ter limite também. Tem que ter, mas enfim. enfim. Fica anos e anos, né, numa seriedade, e depois acaba ficando uma coisa engraçada, né? E depois disso tudo, hoje em dia tá tudo mais rápido, né? Tudo, a informação além de mais rápida. As pessoas têm sim uma certa curiosidade em querer ver como é a vida do cirurgião plástico, né? Mas em termos do que pode, do que não pode, recentemente teve uma nova resolução, né, do Conselho Federal de Medicina que libera o antes e o depois em postagens. Como que você vê isso? Mas eu vejo com bons olhos, mas com olhos cautelosos, né? Então tem que ter cuidado. Eu recebo praticamente diariamente: doutor, o senhor faz isso aqui? Você vai ver, você vê que o paciente está em posição diferente, com luz diferente, ângulo diferente. Eu consigo ver isso. A paciente que está vendo aquilo vê só nossa, saiu disso para isso. Como que pode, né? Então acho que é legal, desde que os médicos consigam usar isso de uma maneira honesta, uma maneira correta, para realmente educar, ensinar e mostrar o que é possível com a cirurgia plástica. Não mostrar as fantasias, né? Por exemplo, a cirurgia das mamas. Primeira coisa que eu falo, suas mamas são diferentes, porque 99% das mamas são diferentes, e depois da cirurgia elas não vão ser iguais. 80% como não vão ser iguais? Eu vou fazer cirurgia, elas têm que ser iguais. Eu falo, não consigo entregar mamas idênticas, elas têm texturas diferentes, elas têm pele diferente. Então tudo isso vai levar a mamas muito parecidas, mas nunca idênticas. Lipo, a mesma coisa, toda cirurgia vai ter algum grau de diferença, a pele, a cicatrização, enfim, às vezes mesmo paciente, uma mama direita, uma mama esquerda, uma mama cicatriza perfeitamente, a outra tem um pouco de hipertrofia, ou seja, fica mais vermelha, fica mais durinha. É a mesma paciente, com o mesmo médico fazendo. E é uma combinação de fatores, né? Sim, desde o fisiológico, da reação do corpo, sim, né? A genética, da resposta, tudo. Então, o antes e depois ajuda a você mostrar o que é verdadeiro, mas a gente tem que ter cuidado com as imagens. Você trabalha bastante, né? Você estuda bastante, né? Sim. Eu queria que você me falasse um pouco de quem que você admira na área, assim, nacional ou internacionalmente, pela história ou pela forma como lida com a profissão. Sim. Não tem como a gente não lembrar do professor Ivo Pitangui, que é um expoente mundial da cirurgia plástica, né? Eu tive pouco contato com ele faleceu, eu já tinha formado, encontrei ele em alguns congressos, sempre muito simpático. Então ele é o grande expoente da cirurgia plástica. Felizmente aqui na nossa cidade nós temos o Dr. Bozola, que também é um expoente da cirurgia. Ele é praticamente o criador da técnica que eu gosto muito, que é da cicatriz em L, nas mastopexias. Então publicou muito sobre essa técnica, muito respeitado na sociedade, e é da nossa cidade, né? Então não tem como falar de cirurgia plástica no Brasil, principalmente em Rio Preto, sem falar. Eu não sou aluno dele diretamente, mas fiz estágios com a equipe toda lá do hospital de base que ele comanda, então tive esse contato com ele também, que é um cara sensacional. Então o criador da lipoaspiração revolucionou a cirurgia plástica. Imagina a cirurgia plástica se não tivesse sido criada a lipoaspiração. Né? Ela faz uma gama de tratamentos, não só estéticos, mas também funcionais e reparadores, que às vezes a maioria das pessoas não sabe, só vê a lipoaspiração como uma retirada de gordura. Mas não, você pode pegar essa gordura e enxertar numa mama que foi retirada por causa de câncer, você pode colocar isso num queimado. Então, assim, são várias situações que a gente tem que agradecer esses professores aí. E quais são as cirurgias mais realizadas no seu campo? No meu consultório, eu foco muito, né, na cirurgia das mamas.
Então, hoje em dia, o meu carro-chefe é a cirurgia das mamas, tanto de aumento quanto de redução. Enfim, eu sou mais procurado por isso, é a área que eu mais foco, mais me dedico e mais gosto, enfim. Mas sempre quem vai fazer a mama tem uma lipo para fazer. Sim. Então, acaba fazendo uma associação da cirurgia das mamas com uma lipoaspiração. Então, eu diria que mama e lipo no meu consultório são as duas mais procuradas e mais realizadas, tanto as primárias quanto as secundárias, né, de pacientes que já operaram, às vezes não gostaram tanto do resultado, enfim. Qual que é o maior erro que as pessoas têm em relação à cirurgia plástica? Os maiores, vamos dizer assim, as principais dúvidas que elas trazem, que você fala, gente, mas como pode? Deveria ter um esclarecimento maior sobre isso. Hoje em dia, na clínica, como eu faço muito mama, né, é mais em relação à prótese, né, os medos da colocação de uma prótese, tenho que trocar, não tenho que trocar, vai me dar câncer, tem a doença do silicone, enfim. Então, o que eu posso falar para quem está ouvindo e pensa em fazer a colocação de uma prótese? É que, primeira coisa, prótese de mama não dá câncer, tá, gente? Isso aí não existe, não dá câncer, pode colocar prótese sem problema nenhum. Existem até alguns estudos começando a mostrar que quem tem a prótese detecta o câncer mais precocemente, porque a prótese vai ficar por baixo da glândula. Então, se você tiver um nódulo, esse tumor não pode crescer para dentro, porque a prótese está lá, ele vai crescer para a pele. Então, tem uma tendência de você palpar um pequeno nódulo mais no começo, tudo estudo inicial, mas enfim, não tem risco de dar câncer, mas às vezes até diagnóstico mais precoce. A doença do silicone, que todo mundo fala também, nada comprovado que é o silicone que causa isso. São sintomas inespecíficos de cansaço, insônia, fadiga, irritabilidade. Eu brinco com os pacientes, isso chama-se vida. Quem que não tem problemas que levam a esse tipo de situação, né? Doutor, é difícil lidar com a cabeça das pessoas hoje em dia, da expectativa que elas criam em cima de algum resultado? Quando a paciente fecha a cirurgia, fala, não, nós vamos operar. Eu falo, então beleza, então você vai voltar aqui antes da cirurgia e eu vou tentar fazer você desistir de operar. Todas abrem um olho desse tamanho, né? Como que você vai fazer eu desistir de operar? Tá louco, doutor? Porque eu explico tudo sobre a cirurgia. Por exemplo, como é ter a prótese, como o organismo entende a prótese, processo de cicatrização, recuperação, areola, sensibilidade, necrose, umbigo, lipo, todas as possíveis complicações que ela pode ter, como a gente vai conduzir cada uma dessas, infecção de prótese, cada uma dessas complicações, para ela poder entender que se acontecer, e eu já tive complicações de todos os tipos que você imaginar, quanto mais você opera, maior o risco de complicações, isso é percentual, né? Quando acontece alguma complicação, eu falo, doutor, aconteceu, mas você já tinha me falado, é assim que a gente vai fazer? Então a gente vai junto e resolve. E eu acabo ficando muito mais amigo e mais próximo das pacientes que têm complicação do que com as outras, porque a gente acaba abraçando a paciente, está em contato mais próximo, está sempre no consultório, para a gente ir resolvendo, e se resolve tudo. Alguns casos demoram mais, alguns demoram menos, mas a gente consegue resolver 99% das complicações. E o que as mulheres mais buscam, né, dentro da prótese de mama? O que elas mais sonham? Assim? Mudou um pouco, né, Milton? Mudou um pouquinho. Antigamente elas queriam aquelas mamas enormes, né? Mamas gigantescas e próteses grandes e tal. Hoje em dia não. Tem pelo menos reduzido bastante a procura por mamas enormes. Elas procuram hoje mamas mais arredondadas, mais marcadas, mas não tão artificiais, com volumes um pouco menores. Isso para o cirurgião plástico é muito bom, porque a mama muito grande fica linda 6 meses, né? A gravidade puxa e é difícil você sustentar uma mama grande, por mais que a gente use técnicas para aumentar a sustentação, por exemplo, sutiã interno, que eu faço bastante, foi até meu trabalho para ser membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foi sobre a cirurgia da mastopexia com prótese, com a técnica do sutiã interno, que dá uma alça de sustentação melhor. Mas se a prótese é muito grande, não tem como, a gravidade vai acabar descendo essa mama com mais velocidade, né? Então o resultado dura menos. Felizmente, hoje em dia, elas procuram mamas menores, mais arredondadas, mais marcadinhas, mas sem aquela artificialidade toda. Então a gente consegue mamas mais bonitas, mais harmônicas, com resultados mais duradouros. Isso é bem bacana. Sim. Doutor, é bastante de senso comum que a lipoaspiração é para quem quer tirar
pouco de excesso que tem, né? Sim. Mas já aconteceu de uma pessoa assim com um certo grau talvez de obesidade, ou leve, acima do padrão de peso, achar que vai resolver isso com uma lipoaspiração? Muito comum. É muito comum. Muito comum. Então, às vezes chega paciente mais cheio, doutor, eu não aguento academia, não quero fazer dieta, eu quero fazer lipo para emagrecer. Então, assim, é um conceito errado, né? A lipo ela não serve para emagrecimento, ela serve para remodelação ou delineamento corporal, para a gente melhorar a linha de cintura, afundar ali a região superior do bumbum, deixar um abdômen mais chapado. É lógico que o paciente acaba perdendo peso, perde muito medida, perde muito mais medida do que peso, porque gordura, você vai num açougue, você perde 1 quilo de gordura, 1 quilo de músculo, o volume é diferente. Então ela perde muito volume, às vezes não perde tanto peso na balança. E essas pacientes que têm essa característica de achar que vai emagrecer com a lipo, a gente tem que conversar, orientar que não é isso, tal. Não é uma cirurgia para perda de peso. Às vezes até ela está dentro do peso, mas tem um peso muito mal distribuído. Então mesmo sendo uma lipo grande, às vezes a gente consegue bons resultados, porque você consegue delinear. Às vezes ela é mais cheia, mas tem uma linha de cintura bacana. Essa gordura está mais acumulada mesmo na região do abdominal e das costas, então a gente consegue definir essas regiões com a lipoaspiração. Então dá casos e casos, mas lipoaspiração não é para emagrecimento. Sim. Você estava falando da gravidade. Com que idade, mais ou menos, as coisas começam a ficar mais complicadas e começa a chegar a mais assim? Então, isso varia muito, né? Ainda mais na mulher que tem a questão da gestação, né? Então, é muito difícil, depende muito da genética. Eu já operei pacientes com 16 anos com mamas enormes e muito flácidas, que caíram não porque a pele era ruim, mas pelo tamanho, muito peso. Então, não consegue a sustentação. Eu já operei pacientes de 70 anos que têm as mamas flácidas, mas porque tem 70 anos, perderam colágeno. Então, elas mantiveram uma mama bacana até uma idade boa. Depende muito da genética, da qualidade da pele, da raça. Então, vários fatores entram, do tamanho, né, entram nessa conta. Mas, no geral, depois dos 35, ali, 40 anos, já fica mais difícil de você ter uma mama muito bacana, sem nenhum tipo de cirurgia mesmo, que não tenha engravidado, enfim. Então tá aí a maior faixa etária de pessoas que procuram por cirurgia plástica. De 30 a 50 anos, mais ou menos. Sim. E depois disso, por exemplo, uma pessoa que tem acima de 60, 70, até 80, ela pode ter uma mama? Pode, já tem procurado cada vez mais, na verdade, como a anestesia, os pré-operatórios estão muito mais seguros, né? As próprias medicações anestésicas, os hospitais, a tecnologia no geral está muito mais segura, a gente consegue operar pacientes de mais idade com muita segurança. Eu até recentemente operei algumas acima de 70, que é lógico, a gente não vai fazer uma cirurgia tão agressiva, a gente não vai fazer lipo agressiva. Geralmente a gente vai fazer levantar a mama, pôr uma prótese pequena, ou levantar a mama sem prótese, fazer uma abdominoplastia sem lipo, às vezes, pelo menos num primeiro momento, para a gente não ter o risco do tempo de cirurgia, com tromboses, enfim. Então a gente vai calcular a cirurgia para cada padrão de corpo também, né? Não adianta eu querer prometer para uma senhora de 70 anos que ela vai ficar com o colo marcado, fica até feio. Então a gente vai melhorar o aspecto, melhora muito a qualidade de vida, principalmente os pacientes com mamas muito volumosas. Imagina, com 70 anos você carregar uma mama pesada. Então às vezes a cirurgia não é nem pela parte estética, é mais pela parte funcional. Sim. Eu operei uma paciente de 73 que tinha mamas muito caídas, com peso que atrapalhava, e um abdômen muito flácido. A gente consegue melhorar a qualidade de vida, entrega a estética também, mas o principal motivo da cirurgia é a parte funcional, qualidade de vida, autoestima, sem ter que partir para coisas muito agressivas. Sim. Eu vejo sempre, como eu trabalho com fotografia, muitas mulheres falam, olha, não me deixa braçuda. Isso chega até os consultórios também? Por que elas reclamam tanto do tamanho do braço? Eu não sei, cara. Mas todas olha, acham, tem uns merendeira. bracinhos pequenininhos, mas elas acham que são braçudas. Tudo braço de merendeira na cabeça delas, né? E as meninas magras, braço magro. Doutor, olha aqui o tamanho do meu braço. Pareço uma merendeira, caminhoneira. Eu não sei de onde vem esse medo com o braço. E outra coisa é a gordurinha da axila aqui. Essa também é campeã. Sim. E a maioria das meninas não tem gordura na axila. O que acontece é que, como na blusa aqui, ela dobra quando você está com o braço assim. Tem que sobrar tecido, e no caso, sobrar pele, para você poder jogar o braço para trás, né? Claro. E elas não entendem isso.
Agora, esse medo do braço é incrível. Algumas têm a indicação mesmo a gente fazer a lipoaspiração, melhorar o contorno, consegue até fazer algumas definições, mas algumas é uma queixa, vem acho que da infância já, falou, ó, o braço, não sei de onde vem. Eu também não sei. Eu não sei, mas E às é uma vezes queixa comum, eu cara. percebo É isso, muito né? comum. E a lipo do braço ajuda, mas também a gente não pode lipar muito para não gerar flacidez. Então, é sempre uma cirurgia que a gente tem que ir tateando para ter um resultado bacana. E em relação a riscos, quais são os riscos como qualquer outra cirurgia tem seus riscos, né? Mas da cirurgia plástica em si, quais seriam? Ó, isso varia muito do risco, do tipo de cirurgia que você vai fazer, de qual cirurgia você vai fazer, do tempo de cirurgia. Então, as cirurgias em si têm os seus riscos específicos. Então, você vai colocar uma prótese, você tem um risco de uma infecção, de alterar a sensibilidade da areola, de uma cicatrização não tão legal. Se você for fazer uma abdominoplastia, você tem o risco do umbigo não ficar tão bacana, alargar uma cicatriz, ter um hematoma, seroma, que é o acúmulo de líquido e tal. Então, a lipo, você pode ter fibrose, você pode ter seroma. Então, cada cirurgia tem o seu risco específico. Mas, no geral, qual que são os riscos? O risco anestésico, que hoje em dia assim, é muito baixo um problema anestésico, alguma coisa mais séria, porque os medicamentos são muito bons, muito avançados, as equipes são muito boas, os equipamentos, os hospitais, né? Então é muito difícil você ver algum problema anestésico hoje em dia. Sim. E a trombose, que é o grande medo do cirurgião plástico e das pacientes, que é o entupimento ali das veias, né? Então a trombose venosa profunda, que dá ali na panturrilha, e o principal, que é a tromboembolismo pulmonar, que é o bicho-papão da cirurgia plástica. Então por isso a gente usa as botas pneumáticas, faz cirurgias mais rápidas com equipe, faz os medicamentos no pós-operatório para reduzir esse risco. A gente vai tentando tatear e mesmo assim, teve um problema. Também a gente consegue tratar, enfim, não é o fim do mundo a princípio. Mas é o grande medo de todo cirurgião plástico, que é a trombose. Existem também as contraindicações, né? Eu ouço sempre dizer que pessoas que fumam muito, é bom evitar fazer a cirurgia plástica. Isso é real? O problema do tabagismo, assim, a gente até pode operar uma paciente que fuma, mas a gente tem que reduzir o tamanho da cirurgia e ela tem que entender que a cicatrização dela vai ser ruim. O risco de necrose, por exemplo, se eu vou fazer mama, necrose areolar é muito grande, necrose do abdômen é muito grande, então às vezes a gente não pode associar em quem fuma lipoaspiração com abdominoplastia, que é uma associação corriqueira que a gente faz para melhorar o contorno, porque o tabagismo ele altera a vascular, os microvasos, né? Então isso faz com que o sangue demore, fique mais difícil de chegar nos retalhos que a gente usa. Então o risco de necrose, o risco de trombose é muito maior. Então são pacientes que a gente tem que ter um cuidado especial. Felizmente, a taxa de fumante que procura, pelo menos lá no meu consultório, é muito baixa. Eu acredito que eu atenda lá 5% que fuma ainda. Caiu bastante. Muito. Felizmente, o uso de tabaco reduziu drasticamente. Bastante mesmo. Então, eu pego pouca gente tabagista. Assim. Existem pessoas que vão muito procurar alguma mudança na face ou na orelha, alguma coisa assim? Tem bastante. Hoje no consultório não tendo tanta orelha mais, os otorrinos têm feito bastante orelha, o pessoal tem tido acesso à autoplastia, que é a cirurgia da orelha, já na primeira infância, então acaba fazendo mais com o otorrino, que tem um contato mais, teve uma alergia, teve uma gripe, o nariz está ruim, a orelha, então acaba fazendo ali com eles mesmo. Antigamente não era tão fácil, não era tão divulgado, eu atendia mais adultos para fazer orelha, assim. Hoje em dia cada vez menos. Eu faço muita cirurgia das pálpebras, então paciente já às vezes com mais idade ou não com tanta idade, mas com uma genética de uma flacidez, a gente consegue retirar aquela pele de cima dos olhos, principalmente de mulheres começam a fazer maquiagem e isso já não aparece mais, porque a pele tampa a maquiagem, acaba incomodando, então isso a gente faço bastante. Cirurgias da face, né, para retirar papada, lipo de papada, lifting facial. Então são cirurgias menos procuradas, mas bastante evoluiu gente, bastante, sim, né, nessa parte. Sim. Né? E os homens, o que eles mais procuram? Homem geralmente é a questão da ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária masculina. Então às vezes o paciente usa hormônio em algum momento na juventude e tal. Cresceu, ficou mais forte, mas como efeito colateral
teve um aumento da glândula mamária, então fica mais feminina a glândula, né? Fica mais arredondada e tal. Então isso procura muito. As blefaroplastias, então paciente mais idade, para tirar a pele dos olhos. E cada vez mais as lipoaspirações também. Então tenho feito bastante homem para fazer o remodelamento. Diferente da mulher, eles não procuram linha de cintura definida, eles querem um corpo mais reto, mas principalmente tirar aquela boinha que fica na região das costas ali. Então isso dos homens tem incomodado bastante, eles têm aceitado essa cirurgia cada vez com mais naturalidade, porque no começo também... Nas costas aqui embaixo, isso, assim, tipo, você vai isso. Pra sair debaixo do guarda-sol na praia? É mais ou menos isso. Você põe uma camiseta mais apertada, fica aquela boinha. Então eles têm procurado bastante para resolver esse tipo de situação. Ah, eu imagino. Doutor, como que você vê a evolução? Eu queria saber como que você vê no futuro. Como que você acha que vai ser a cirurgia daqui a uns anos? Assim? Eu acho que, diferente de outras áreas que tem cirurgia robótica e tem algumas situações com muita tecnologia, onde o cirurgião às vezes acaba ficando um pouco obsoleto, eu acho que a cirurgia plástica não vai ter isso. Vão chegar tecnologias para melhora de qualidade de pele, para uma pele mais firme, para a gente dar uma produção de colágeno maior. Isso eu acho que cada vez mais vai chegar, mas a cirurgia em si vai sempre depender do cirurgião plástico estar ali. Porque não é só cortar, costurar. Tem o feeling, tem a delicadeza dessa paciente uma mama mais marcada, essa paciente uma mama menor, essa paciente uma mama mais artificial, enfim. Né? Essa lipo tem que entrar aqui um pouquinho mais, ela não quer que entre. Então, eu acho que tem uma parte muito manual, muito de escultura, onde vai sempre precisar do feeling do cirurgião para a gente poder entregar o que a paciente quer. E por isso que cada paciente escolhe um cirurgião. Cada cirurgião tem a sua, vamos dizer assim, a sua assinatura, tem o seu jeito de trabalhar. E o paciente vai gostar mais desse, vai gostar mais daquele. Enfim, felizmente a nossa região é uma região rica em bons profissionais, porque tem boas escolas aqui. Então, felizmente, a gente não vê essas coisas muito... cirurgiões fazendo coisas extravagantes, enfim. Então isso é muito bom para a cirurgia como um todo, né? Para o mundo da plástica, isso é ótimo. Para a cidade também. Isso é ótimo, fica conhecida como um polo de cirurgia, né? Isso é bem legal. E o que é beleza para você? Beleza, estética, quais são as diferenças dessas duas situações? Acho que isso é no mesmo balaio, no mesmo cesto, né? Sim. Eu acho que a beleza estética é mais uma harmonia dentro de cada paciente, né? Não adianta você querer direto, chega no consultório, eu quero ficar assim, ó. Eu quero ser assim, mas a minha amiga pôs tanto de prótese. Então a beleza é muito individual. O que é belo para você, às vezes não é belo para mim. Tem às vezes resultados que eu acho que não ficaram tão bonitos se a paciente, doutor, ficou maravilhoso, eu estou linda, eu estou perfeita. Então a beleza é muito pessoal, é muito de cultura, né? Cada país tem o seu tipo de beleza, porque foi criada numa cultura diferente. Então acho que o cirurgião plástico tem que ter esse feeling de entender. E hoje em dia, muito, por exemplo, lipoaspiração HD. Né? Então fazer gominho, definições... Direto, chega no consultório, o paciente nunca entrou na academia, então tem o corpo todo flácido. Eu quero fazer uma lipo HD porque eu quero ficar com o abdômen definido. Eu falo assim, não vou fazer, você não vai gostar. Mas como não? Fica lindo num corpo que combina com aquilo, senão parece que copiou um abdômen e colou numa outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Então acho que é essa sensibilidade que vai trazer a beleza, a harmonia. Às vezes uma mama maravilhosa numa paciente não combina em outra paciente. Né? E é o que a gente vê hoje, por exemplo, com a harmonização facial. Os exageros, né? Aquelas faces todas iguais. Tantos ml aqui, tantos aqui. Ficam aqueles rostos todos iguais. Para que você, às vezes, não reconhece mais. Exatamente, né? perde a individualidade. Você não sabe se a pessoa tem 17 ou 67 anos, porque você olha e fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? É muito estranho isso. Eu acho que esse feeling é o mais difícil da profissão, sabe? Você conseguir indicar cada cirurgia para cada paciente, entendendo o que aquela paciente quer, o que ela entende como beleza, porque eu sempre pergunto, o que te incomoda? Isso. O que você gostaria de ver? Na sua visão, como você gostaria de ver sua mama? Como você gostaria de ver seu abdômen? Para eu tentar entender o que ela acha bonito, não o que eu acho bonito, né?
Então aí ela fala dentro das limitações, ó, isso aqui ok, a gente consegue, não, isso eu não consigo te entregar porque o seu corpo não me autoriza, né? Então às vezes eu brinco assim, ó, você está me entregando uma BMW, eu consigo pegar a BMW e deixar a melhor BMW do mundo. Isso, filme, rebaixada, roda diferente, pintura diferente, som, enfim, escapamento, turbo. Mas ainda assim é uma BMW. Eu não consigo pegar uma BMW e fazer um Fusca, assim como eu não consigo pegar uma BMW e fazer uma Ferrari. Então a cirurgia plástica é uma melhora dentro do que você me entrega. Se você está fora do peso, eu vou te entregar um resultado. Se você está dentro do peso, eu te entrego outro resultado. Então tudo isso varia e felizmente as minhas pacientes entendem essas limitações, até porque eu falo bastante disso. Então elas têm um índice de satisfação muito grande. Elas entenderam as limitações e já têm uma expectativa dentro da realidade. Sim. Isso é muito legal. E às vezes valorizar o que ela tem de melhor, Exatamente. né? De mais genuíno, né? Sim. Que é o que deixa a pessoa bonita, tá? Como você estava falando das características pessoais. Não, com certeza. Existe até um programa e o pessoal sempre, você tem que ter no seu consultório, que você pega a foto da paciente antes, se mexe no programa e mostra para ela um resultado, como vai ficar. Mas no computador, você não tem celulite, você não tem flacidez de pele, você não tem estria. Então o resultado vai ficar maravilhoso na televisão. Então ela pega aquela imagem de televisão, poxa, é isso que eu quero. Para a venda da cirurgia, se eu pensar em venda de cirurgia, isso é maravilhoso. Sim. Mas eu hoje em dia, pode ser que isso mude, a gente nunca sabe. Mas hoje em dia o que a gente tem de programa, eu não acho que é legal. Porque você gera uma expectativa, você gera uma ansiedade na paciente e ela achando que vai ficar exatamente daquele jeito. E às vezes não fica, né? Às vezes é quase um robô, né? E o que mais que você acha que vamos chegar em termos de desejo das pessoas? Nós caminhamos por uma opinião de que a naturalidade é o caminho. Você acha que é isso? Eu acho que nós estamos felizmente passando essa moda dos exageros, tanto nas harmonizações faciais, que é onde a gente acaba vendo mais, porque é no rosto, assim como nas mamas, que elas querem menores hoje em dia, definidinhas, mas não artificiais. Eu acho que as lipos com definições de gomo, aquela coisa muscular, também já não vejo uma procura tão grande. Hoje em dia elas querem algumas linhas para não ficar um abdômen totalmente reto, mas 2 ou 3 linhas ali no abdômen para dar uma sensação de luz e sombra, mas cada vez com mais naturalidade. Vejo que elas querem resultados bonitos, mas dentro de uma realidade, assim, nada de corpos muito trabalhados. Vejo que isso, felizmente, está entrando numa coisa de, doutor, eu quero melhorar a minha versão. Então, eu quero ser eu mesma melhorada. Eu não quero mais ser a paniquete, eu não quero mais ser... Então, felizmente, tem mudado. Isso é muito bom, né? Porque o índice de satisfação aumenta muito. Sim. Danilo, o que você mais aprendeu na vida dentro da tua profissão, assim? Eu queria saber como você entrou na profissão e como que você se vê hoje, assim? Como você se compreende? Eu vejo que hoje eu sou muito mais paciente, humano no atendimento, exatamente por tudo isso que eu te falei, de estar passando por essas fases de exageros e agora entendendo um novo tempo de conseguir mostrar para o paciente que às vezes o exagero não é tão legal. Felizmente hoje eu consigo falar não para as pacientes. Então no começo de carreira você tem medo de falar, essa cirurgia não combina para você, você está começando, não tem ninguém falando bem de você, poxa, vou mandar a paciente embora porque eu acho que ela não tem que fazer essa cirurgia. E hoje eu falo abertamente, eu não vou te operar por isso, isso e isso, não acho que seja o ideal. E por incrível que pareça, elas adoram, porque começam a enxergar essa situação de, poxa, é mesmo, ele tem razão, isso não vale a pena. Se eu operar, eu falo assim, se eu te operar isso, eu vou estar pegando seu dinheiro, não vai te trazer nenhuma vantagem estética. Então eu sinto que hoje eu consigo trabalhar com muito mais tranquilidade, consegui interiorizar isso daí, de ser humano com elas. Eu falo, não é para você. E é difícil você falar isso para uma paciente que quer uma cirurgia plástica. E eu atendo pacientes com corpos muito bonitos que querem mais. Eu falo, não vai fazer mais, não precisa. Não... E às vezes vão e operam com outros, mas eu me sinto bem, eu consegui internalizar isso de, tá tudo bem. O que interessa é eu dormir à noite e conseguir
ficar tranquilo e saber que eu estou fazendo o melhor para elas durante a cirurgia. Às vezes está acabando a cirurgia, eu olho e falo, puxa, mas essa areola não está tão redondinha, né? Aí eu falo, nossa, e agora? Tiro todos os pontos, refaço, deixo o mais redondinho possível, que é o momento de você fazer isso. Então, eu sempre falo para o meu auxiliar, falo, por mais que a gente esteja cansado, a paciente escolheu a gente para fazer isso, né? Sim. Então, eu acho que é o momento dela, a gente está aqui para ela, não pode ter pressa, não pode ter nada dessa situação, então tem que tirar todos os pontos, tira todos os pontos, refaz tudo, e no começo você fala, parece que você está, errei, né? E não é, você tem que tentar ajustar da melhor maneira possível, que é o momento que você tem para ela ali. E é por isso que você fala, doutor, mas cirurgia plástica, o valor agregado é alto, né? É, porque a gente faz se sentindo bem. Falou, meu trabalho está sendo valorizado, então eu tenho que valorizar a paciente que me valorizou. Então o momento é dela, fazer para ela, sem pressa, abre, faz de novo, volta, tira a prótese, põe a prótese, é o momento. Então isso no começo era muito angustiante, você, mas tem que abrir. Não, já internalizei isso, abre, resolve. Isso no longo prazo traz frutos, né? Traz o detalhe, o acabamento, o refinamento. Isso a paciente vê, a gente acha que não, mas ela vê os detalhezinhos, tirar uma pelinha, uma coisinha assim. Você tem grandes sonhos assim na profissão, na sua vida pessoal? Ainda tem alguns, né? Meu próximo sonho que está se concretizando é o consultório próprio. Então, a obra está iniciada, para ter um lugar de atendimento voltado para minhas pacientes, onde eu consiga atender da melhor forma possível, trazer o que tem de melhor para elas, de deixar elas bem acolhidas, receber do jeito que eu gostaria de ser recebido. E felizmente hoje eu consegui montar uma equipe maravilhosa, onde os pacientes se sentem muito bem. Ela sempre fala, doutor, nem parece um consultório aqui, é muito familiar, eu trabalho com a minha mãe, eu trabalho com a Fabiana, que me conhece há, 15, 20 anos. Trouxe 2 enfermeiros que são sensacionais. Então, faltava só o espaço físico. Então, esse é o meu próximo sonho profissional, que já está bem engatilhado, assim. Então, acho que ano que vem já tem novidade. Sim. Você falou bastante de medicina humanizada, você é uma pessoa completamente muito humana. Você acha que esse caminho dentro da classe médica geral, do atendimento mais humanizado, faz cair também um pouco aquele profissional que antigamente era muito estrela, assim, inacessível? Está caindo um pouco isso? Tá, porque a paciente hoje em dia ela quer o contato, né? Ela não quer ser mais uma. Então, isso é um ponto que eu acho que me ajudou muito na carreira a ter conseguido um crescimento bacana, além das mídias, de marketing, da questão de aparecer para as pacientes, a questão do atendimento, de todas as pacientes têm meu telefone particular, então nem todo médico passa, porque não é fácil você estar sábado, domingo com a sua família, o paciente manda mensagem. E às vezes coisa que para mim é bobo, mas para ela é angustiante. Então ela precisa ter esse contato. Ela tem o telefone da enfermeira, tem o meu telefone particular. Então, e é engraçado que às vezes elas mandam para a enfermeira e mandam para mim também, né? Manda para os dois, para quem responde primeiro. E eu acho que isso faz parte. Então, não dá para você, principalmente hoje, onde todo mundo quer se sentir acolhido, o paciente operar comigo e não ter meu telefone. Sim. Eu acho que isso não tem a parte do lado da família, que às vezes você está de férias, quando eu estava de férias, e lá com o celular e direto respondendo o paciente e tal. Mas faz parte do que eu escolhi para minha vida. Não dá para eu não ter isso. Então, tudo isso... Aí, cirurgia é cara. Mas tudo isso está envolvido no valor, né? Doutor, mas o senhor não é... Eu fui em outros mais baratos. Mas provavelmente o outro não vai dar o seu telefone particular, não vai ter esse atendimento, esse acolhimento. Então, elas começam a entender que não é preço, é valor. Sim. E na cirurgia plástica, esse valor conta muito, porque você vai estar num momento de pós-operatório, que você vai estar inchada, você vai estar roxa, você vai estar meio que pior do que você era, você vai estar com dor, você vai estar com modelador, enfim. E você não ter o acolhimento da pessoa que te operou,
eu acho muito ruim. Né? Eu já fiz cirurgias em mim e eu sei o quanto é importante você ter o telefone de quem te operou. Né? Pra você tirar uma dúvida ou falar um oi, ó, tô aqui, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então acho que isso é muito importante. Sim. Você costuma se lembrar dos casos, das pacientes e tudo, depois de ter feito tantas cirurgias ao longo desses anos? Nossa, vou te falar que às vezes, cara, é engraçado. Eu tenho até que, desculpa, às vezes elas entendem. Mas eu tô no shopping, tô numa festa, ô doutor, você é meu... E às vezes eu não lembro, cara. Eu não lembro. E eu sou muito ruim pra nome. Eu sou péssimo pra nome em geral, assim. E é muito mais fácil elas me reconhecerem do que eu, né? Mas já passei umas situações, assim, engraçadas de estar em algum lugar e... Ah, doutor, tudo bem? Como é que você tá? E a família? Nossa, teus meninos... E aí eu não sei se eu operei, se ela passou no consultório, se ela me segue só. Ah, é engraçado. Então, quando vocês me encontrarem em algum lugar, pode me falar comigo, mas me lembra quem é, pelo amor de Deus, senão eu fico maluco. É difícil mesmo. É difícil. Doutor, tem algo que você queria esclarecer que eu não te perguntei? Alguma novidade que você queira contar? Bom, Milton, acho que você perguntou bastante coisa pontual, bacana. A grande novidade é o consultório, né, que tá chegando aí, tá já crescendo. Vamos fazer a reserva da capa da ala VIP. Olha lá, tá vendo? Você já faz maior sucesso aquela capa. Vários hoje, lugares né? que eu vou, encontro. Tá lá em casa, até hoje, na escrivaninha lá. Giovana deixar lá. Mas acho que é isso. O mundo muda muito rápido. E a cirurgia plástica também muda muito rápido, muita tecnologia, muita coisa. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado com os oba-obas. Né? Tem uma frase do meu chefe da residência que era assim: se você fizer o arroz com feijão bem feito, bem temperado, você vai comer sempre. Então não adianta você querer ser o cara que é o mirabolante, que inventa técnicas. Você tem que pegar as técnicas que você gosta, estudá-las, aprendê-las, deixá-las bem gravadas para você fazer de olho fechado, e aí você vai ter bons resultados. Se você sempre fica pulando e tentando coisa nova também, você acaba não ficando bom em nada do que você está fazendo. Sim. Então, eu acho que a cirurgia plástica é muito isso, tem muita tecnologia, mas você tem que sempre se ater ao básico, bem feito, e agregar uma coisa ou outra para poder oferecer sempre o que tem de melhor, não ficar, né, preso no passado. Mas as coisas básicas você tem que fazer muito bem feito, o ponto muito bem feito, que é o que eu falei do cuidado, daquele final ali que você já às vezes está cansado. Poxa, mas ela me escolheu, eu preciso dar esse ponto. O melhor ponto da minha vida tem que ser esse, o melhor ponto da minha vida é ser o próximo. Então tem que ter essa sensibilidade para poder entregar o melhor e não ficar para trás nas tecnologias, mas sempre fazer o básico. Acho que o básico bem feito vai fazer com que seu nome cresça sempre. Poxa, doutor, obrigado. Foi um prazer. Você continue sempre sendo exemplo de pessoa, de essência, de tudo. Obrigado. E depois me devolva meu personal, tá? Quero ficar que nem você. Obrigado pela entrevista. Ele quer o personal, mas não quer treinar, viu, gente? Muito Foi um prazer. Obrigado. Até a próxima, gente.